Muito bem, nação, vamos para as notícias do nosso Mengão. O Flamengo está se preparando para o Mundial de Clubes. Começa no dia 1º de fevereiro e termina, a grande final será no dia 11 de fevereiro. E o nosso Mengão está se preparando aí para esse Mundial. E os comentaristas do programa da Jovem Pan Esportes falaram referente à declaração do Zico, que falou o seguinte, que o Flamengo vai jogar de igual para igual contra o Real Madrid, que vai ter jogo sim. Então, nação, já chega aqui, deixa o seu like é muito importante aqui no nosso canal. Vamos bater uma meta juntos aqui de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da nação deixando o like. Se você é flamenguista, deixa o seu like aqui e também se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você não é inscrito ainda, seja muito bem-vindo. Se inscreva, ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos do Mengão. Antes do vídeo, quero apresentar para você uma novidade, uma oportunidade para você que quer fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000. Utilizando o celular, uma conexão com a internet, você pode fazer de R$3.000 a R$5.000. Assim como você está vendo aí na tela, receber comissões como essa. Então, clica no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, para você saber tudo referente a essa novidade, essa oportunidade que vai levar você a fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000. Clica, confere, não é golpe, não é fraude. Aproveita essa oportunidade enquanto ela estiver no ar. O conhecimento vale mais que dinheiro. Então aproveita enquanto estiver no ar, tá certo, nação? Crédito desse vídeo, canal Jovem Pan Esportes, link na descrição. Vamos então para as notícias do Mengão, preparação do Flamengo e chegada do Vitor Pereira no Flamengo. O Flamengo se reapresenta só na segunda-feira. Semana que vem, segunda-feira, dia 26, logo depois do Natal. Jogadores do Flamengo voltam aos trabalhos, agora sob nova direção, né? Vitor Pereira será o técnico do Flamengo, né? Depois de uma saída para lá de polêmica do Corinthians. Está todo mundo, né? A entrevista coletiva do Vitor Pereira na apresentação vai ser um evento, hein? Porque tá todo mundo querendo ouvir o treinador português sobre essa chegada ao rubro-negro. O Davi Luiz e o Everton Ribeiro também estiveram nesse evento há pouco. Vocês ouviram a entrevista do Paulo Henrique Ganso, que também estava lá presente. E tanto o Davi quanto o Everton Ribeiro falaram sobre essa temporada 2023. O que dá para esperar do Flamengo no ano que vem? 2023, Vitor Pereira já teve um acordo, ainda vai ter o seu contrato eventualmente assinado. Fala um pouquinho dessa sua permanência no Flamengo, Davi. Não, sem dúvida nenhuma, foi um ano muito especial na minha vida, na minha carreira. Muito feliz. Foi fácil decidir em ficar por tudo que eu já vivi aqui. E agora é renovar as energias, porque 2023 a gente tem muita coisa para disputar. E a gente vai com tudo para tentar ganhar tudo que for possível. Tá aí, Everton Ribeiro falando um pouco também sobre essa temporada 2023. Ele, Davi Luiz. 7 taças em disputa, muita coisa. É muito campeonato, né? Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, Mundial. E 2 delas já vão acontecer em fevereiro. 3? Até o final de fevereiro. Porque tem a Recopa, o Mundial, qual é a outra? E a Supercopa do Brasil. 28 de janeiro. É verdade. Eu fiquei cansado só quando você estava listando aqui. E você sabe que hoje foram divulgadas, então, as novas datas da Recopa, né? O Flamengo vai jogar contra o campeão da Copa Sul-Americana, o Independiente Del Valle, que bateu o São Paulo na decisão. Os jogos vão acontecer, então, nos dias 21 de fevereiro, o primeiro jogo em Quito, no Equador, e no dia 28 de fevereiro, o jogo acontece no Maracanã, Flamengo e Independiente Del Valle. Os 2 jogos acontecem às 9h30 da noite. Mesmo rival da Recopa que o Flamengo jogou em 2020 após ter sido campeão da Libertadores em 19. É verdade. Com Jorge Jesus e Miguel Ángel Ramírez. E Miguel Ángel Ramírez, exatamente. E antes da Recopa tem o Mundial, né? Do dia 1º ao dia 11 de fevereiro. Né, o Flamengo disputa o Mundial de Clubes que vai ser realizado no Marrocos. Isso. E o Flamengo deve estrear no dia 7, fazendo a semifinal. Obviamente vai viajar para o Marrocos no início de fevereiro, dia 1º, dia 2. Porque para o Flamengo é um deslocamento muito maior do que para o Real Madrid, por exemplo. Agora, o que isso implica? Né? Você tem a Supercopa 28 de janeiro, a Supercopa do Brasil. Logo em seguida o Mundial. Na volta do Mundial, 10 dias depois da final do Mundial, e provavelmente 8 dias depois da volta ao Brasil, começa o jogo, começa a Recopa Sul-Americana, com uma viagem, porque a volta aqui é no Maracanã. Quando isso terminar, o Campeonato Carioca está na 12ª data.
Até lá, e é certo que o Flamengo faça isso, mas fica claro que o Campeonato Carioca vai ser, eventualmente, quando o clube sentir necessidade, um apronto do time titular para as decisões. Ele tem que ser usado estrategicamente apenas caso o clube sinta necessário para dar jogo a alguns jogadores que vão participar dessas disputas por taças. E o Flamengo deve se preparar para elas. O Campeonato Carioca precisa ser a última das prioridades. O Flamengo vai ter que fazer uma preparação especial aí, né? Assim, um mês e pouco de preparação, né? O Flamengo está se apresentando, então, como eu disse, na próxima segunda-feira, dia 26. Vai ter um mês, um mês de pré-temporada, né? Para poder chegar com tudo no Mundial. Eu me lembro no ano passado que o Palmeiras fez a mesma coisa, né? Para jogar o Mundial, né? O Palmeiras iria enfrentar o Chelsea, né? E a preparação foi toda feita pensando. Aí, o que a gente conversava aqui nos debates e tal, será que o Flamengo não vai pagar essa conta? O Palmeiras não vai pagar essa conta em algum momento do ano? Porque o time atingiu o ápice muito cedo, que o Palmeiras estava voando em fevereiro, né? Jogando muito bem ali, perto do Mundial de Clubes, e começou o ano realmente muito forte. E se o Palmeiras não ia pagar essa conta em algum momento do ano? Não pagou, né? Porque o Palmeiras jogou a vera e muito forte até o final. Claro que não deu para ganhar tudo, ficou fora da Libertadores. Mas competiu na Libertadores. Mas foi até as semifinais e ainda assim ganhou o Brasileiro com boa folga. Então o Palmeiras conseguiu competir até a final. Claro que já tinha um ano de trabalho também com o Abel, pode fazer alguma diferença, embora esse time do Flamengo já esteja junto há muito tempo. É só o treinador que está chegando de novidade. Mas o time já está junto há bom tempo e se conhece muito bem. São duas análises, né? Que o Palmeiras fez ano passado, uma gestão de elenco, e nem era um elenco extenso, né? Porque uma das questões que se colocava sobre o Palmeiras não era um elenco grande e ao longo do ano se mostrou em algumas posições uma diferença entre titular e reserva que era grande. Mas ainda assim o Palmeiras competiu em todas as frentes e fez uma gestão ali nem sempre tirando os 11, o Abel ia fazendo trocas e 5 substituições, aí mexia metade do elenco, metade do time para o jogo seguinte, trocava os que tinham iniciado o primeiro jogo e ia gerindo os minutos dos jogadores. Agora, por outro lado, o número total de jogos é excessivo, né? Para qualquer time. Vai bater Bate ali perto de 83 jogos, né? Se fizer todos os jogos, eu me lembro que o Palmeiras, quando no ano passado, no ano retrasado, em 2020, o Palmeiras fez todos os jogos possíveis na temporada. Foram 83 jogos. É muita coisa. O Flamengo tem essa possibilidade em 2023. Então, se você dosar as suas energias, vai ser fundamental. O que ganha o Flamengo com o Vitor Pereira que não poderia ter com o Dorival Júnior, Raed? Primeiro, eu acho que é o que perde o Flamengo. E aí eu vou ter que ter uma explicação um pouco mais detalhada. Porque, primeiro, o Vitor Pereira, no último ano, ele mostrou ser um técnico de exigência física acima da média para intensidade. E aí o Corinthians teve muitos problemas com lesões. O Flamengo vai ter um mês até a primeira competição, onde o próprio Vitor Pereira vai ter que entender essa lógica para não estourar os seus jogadores logo no primeiro mês, antes das primeiras competições. Depois que, se o Vitor Pereira não mudar as suas convicções de como armar o time, o Flamengo vai ser um time parecido com o que ele exigia ao Corinthians. E o que ele exigia ao Porto, por exemplo, quando ele dirigiu o Porto. Que é um time que joga num 4-3-3 ou 4-1-4-1, dependendo do momento, mas não é um time que joga com 2 atacantes centralizados, que era o que o Dorival fazia com o time titular do Flamengo, que era o que o Jorge Jesus fazia com o time titular do Flamengo em 2019. É que sempre se adequou melhor ao Gabigol, por exemplo, que é uma dupla. Então, você tem que... O Jorge Jesus em 2019 e o Dorival Júnior, em 2022, eles entenderam as principais características dos principais jogadores do Flamengo. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e o Pedro. E nesse esquema, se o Vitor Pereira não mudar a forma como ele entende que o time tem que começar o jogo, eu acho que vai haver um sacrifício de um dos 2 atacantes, ou o Gabigol cair para o lado, que eu acho que é pouco provável, e vai ter o sacrifício dos meio-campistas. Porque nesse esquema o Arrascaeta, por exemplo, não encaixa. É difícil. É muito difícil o Arrascaeta colocar a intensidade por dentro que ele quer de um volante que fique box-box. O Arrascaeta ele já jogou com o Jorge Jesus pelo lado esquerdo do campo, mas também não entrega a intensidade do que ele precisa pelo lado esquerdo. Então é algo para se ver nesse Flamengo. É isso. O Flamengo tem muito mais a perder nesse início de temporada até a se adequar ao que o Vitor Pereira quer
do que a ganhar. É mais fácil o treinador se adequar ao time do que o time se adequar ao treinador, nesse caso, né? Porque o time vem jogando e vai ganhando dessa forma. Então, para mim tem um aspecto fascinante nessa questão. Porque, para mim, assim, e o próprio Vitor Pereira em dado momento disse isso, tem alguns aspectos do jogo dele que ele considerava inegociáveis, né? Pressão sobre a bola, defender mais tempo no campo ofensivo do que no defensivo, perto da área do adversário, menos perto da própria área. E ele próprio disse que ele fez concessões. Seja em função de características do elenco do Corinthians, até que eram problemas até maiores, calendário, e ao longo da temporada foram se corrigindo, e o calendário brasileiro. É ver como ele vai fazendo. O Flamengo, por exemplo, se você pega a formação titular do Flamengo com o Dorival, por exemplo, você já não tem tantos jogadores com essa característica de pressão ofensiva sufocante desde a saída do adversário, especialmente nesse momento da carreira de alguns deles. O calendário vai ser extremamente exigente com ele. Sim. Essa adequação de características ao que ele normalmente tem de desenho inicial é outra questão que o Raid colocou perfeitamente. Eu acho fascinante como vai ser essa adequação do Vitor ao elenco do Flamengo e do elenco ao tipo de jogo dele num calendário igualmente desafiador. E acho que o Vitor Pereira deve olhar ao passado para ver o que aconteceu aqui quando o... Jorge Jesus. Não, me fugiu o nome. O Paulo Souza veio ao Flamengo e tentou mudar o que estava dando certo ali, o que funcionava. Fazendo adaptações com o Everton Ribeiro na lateral esquerda, mudando o Bruno Henrique de lado, por exemplo. Mas ali eu acho que tinha uma outra questão. O Paulo Souza tentava adequar o elenco a um desenho de time, a um diagrama de time. Isso. A minha questão é mais em relação à ideia, ao modelo de jogo, né? Ao que vai ser, qual é a proposta? É sufocar, é pressionar, é ficar com a bola, é cadenciar, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é ele olhar para aquela experiência e não cometer os mesmos erros. Isso. Né? Falou, olha, aquilo que ele tentou fazer, de tirar os jogadores das posições em que estão mais acostumados, talvez não seja legal. Talvez eu teste aqui no jogo do Campeonato Carioca e tal, para ver se se adapta, para ver se dá certo. Agora, não ficar insistindo por muito tempo com ideias que claramente não funcionaram, né? Ele tem, na carreira dele, pelos clubes onde ele passou, ele tem variações táticas. E ele pode se espelhar no grande treinador que passou pelo Flamengo nos últimos anos, que foi o Jorge Jesus, que jogava numa plataforma com 4-1-3-2 e colocava o Arrascaeta aberto pela esquerda, flutuando, às vezes o Bruno Henrique fazia ali, o Everton Ribeiro aberto na direita e o Gerson fazendo essa construção ali pelo meio à frente do William Arão, na época do Jorge Jesus, com o Bruno Henrique e Gabigol por dentro, explorando o espaço e a construção próxima entre si. Se ele olhar para esse passado, e é um histórico de treinadores portugueses que jogam dessa maneira, ele pode ter essa base de plataforma para começar um trabalho. Mas não é a base de plataforma que ele mais gosta de jogar. Que ele mais usou ao longo da carreira. É isso. Veremos como vai funcionar esse Flamengo sob o comando de Vitor Pereira. Nós estamos aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan e agora eu vou virar a página para falar do Flamengo. Flamengo que vive a expectativa de voltar a conquistar o mundo depois de 42 anos. E o Zico, ele deu uma entrevista e disse que acredita no título do Flamengo. Ele acha que o time chegará mais forte desta vez do que em 2019. E o Galinho aproveitou e disse que não vê o Real Madrid com uma diferença brutal para o Flamengo. Nós temos aqui as aspas do Zico para você no nosso canal do YouTube Jovem Pan Esportes, também pela rádio Jovem Pan, abre aspas. Acho que o Flamengo, Palmeiras e até mesmo o Atlético Mineiro não ficam devendo a times da Europa. Vimos o próprio Flamengo contra o Liverpool. Agora, acho que existe uma igualdade de condições, porque em 2019 o Flamengo chegou cansado. Com o Everton Ribeiro e o Arrascaeta juntos e em forma é outra história. E naquele ano os dois tiveram que sair porque era final de temporada, fecha aspas. E tem mais uma declaração do Zico sobre o Mundial de Clubes. Nós, em 1981, tivemos uma final contra o Vasco no domingo. E no domingo seguinte já viajamos para o Mundial. Não teve isso de comemorar. Em 2019, teve um intervalo maior, com festa, premiação, deram uma relaxada e acho que isso foi fundamental. Agora não, os times estão praticamente recomeçando uma temporada. Então não vejo o Real Madrid com uma diferença brutal, fecha aspas, as declarações do Zico. O que falar dessas declarações do Zico? Você concorda, Vamp? Não é uma diferença tão brutal? Foi o que o Zico falou. Ele não acha que tem uma diferença brutal entre Flamengo e Real Madrid. Primeiro tem que ver, eu concordo, mas tem que ver também quem é que vai pegar na semifinal, né?
Normalmente é time mexicano, não, é time árabe, né? Depende do sorteio, né? Não, esse ano não... Tá, quem é aqui, tá, Bruno? Não, esse ano não vai ser do México na CONCACAF, vai ser o Seattle Sounders dos Estados Unidos, que ganhou lá. O Wydad Casablanca do Marrocos. É o da casa. A Ásia, a competição da Ásia não vai acabar antes do Mundial, então provavelmente vão indicar o Al Hilal da Arábia, que foi o último campeão. Que mais? Como o campeonato vai ser no Marrocos, isso também deve ser confirmado. Para não ter dois times do mesmo país, como o campeão africano é marroquino, aquela vaga do país sede deve ir para o vice-africano, que é o Al Ahly do Egito. O Wydad Casablanca do Marrocos e o Al Ahly do Egito, dois clubes da África, né? E o Auckland da Nova Zelândia, que joga lá todo ano, vai lá, passeia, faz um jogo, né? Tá todo ano lá. O Zico tem razão, Vanderlei, Mauro Betting, vocês concordam com o Zico? Mauro? Então, bom, assim, o Zico, até quando eu discordo é difícil discordar, porque é o Zico, né? Aliás, fazendo um spoiler, Deus quiser, no meio do ano está saindo um livro muito bacana que eu estou ajudando a fazer, que é o dos 70 anos do Zico. Livro gigante, um livro de arte e tal, e é pouco ainda a homenagem que a gente vai fazer, muito feliz de participar também desse trabalho em relação ao Zico. Eu discordo algumas coisas do Zico, como eu discordo de mim mesmo, né? Só para deixar muito claro, né? Assim, mas de modo geral, sim. Eu acho que não dá para... Até porque é diferente a preparação. O próprio Zico participou de um Flamengo campeão, que eu cito sempre, que é o maior time que eu vi na vida, e eu escrevi também um livro oficial junto com o André Rocha sobre aquele Flamengo de 81, e não só de 81, de 77, 83. Aquele Flamengo foi impressionante porque ele ganha, em 21 dias ele ganha a Libertadores, depois de uma melhor de 3. A partir da melhor de 3, quando vence no Uruguai com 2-0, 2 gols do Zico, Cobreloa, o Flamengo ganha o estadual, onde jogou um jogo e 3 jogos decisivos contra o Vasco, e acaba de ganhar o jogo decisivo contra o Vasco, é campeão estadual 81, vai para Los Angeles, de Los Angeles ele vai para Tóquio e ganha de 3-0 do Liverpool. Até hoje é um tempo de maior número de gols numa final de Mundial, né? Meteu 3-0 desse novo Mundial, né? Em 81, não tão novo assim. Mas, enfim, é um Flamengo que foi espetacular e passou um outro momento, era um outro Liverpool, os atuais são muito melhores. O Real Madrid agora é muito melhor que aquele Liverpool, mas dá, eu acho que dá para chegar assim. O Flamengo está preparado, pronto. Eu acho que a gente tem equipes, e de novo, como a gente acabou de ver nessa Copa, um jogo só é possível. É claro que o Real Madrid é favorito. Até o Flamengo, o flamenguista mais pilhado sabe que é isso, mas está vivo. Diga lá, Vanderlei Nogueira. Bom, eu acho que é uma diferença relevante. Acho que o Real Madrid é bem forte, bem mais forte, mas tenho certeza que o Flamengo não vai fazer feio. A gente tem que levar... Claro, é uma competição. O Vampeta, quando começou a conversa, lembrou, precisa saber quem vai enfrentar no jogo anterior, o que é verdade. Isso provoca algumas surpresas aí ao longo da história. Então, mas o Real Madrid chega como favorito, mas não acredito que o Flamengo faça feio, um time forte, pode chegar e eu acho que será um bom jogo. E para você, Bruno Prado, você concorda com o Zico? Dá para dizer que o Flamengo chega mais forte do que em 2019, Bruno? Eu acho que o elenco hoje é melhor, assim, tem mais opções. Aquele time se encaixou de uma maneira fantástica, né? No elenco não tinha tanta opção, o time titular era excelente. Assim, nesse torneio eu sempre tenho uma opinião muito parecida. O grande favorito é o campeão da Europa, que esse ano é o Real Madrid. É o grande favorito. É impossível ganhar? Não, mas é muito difícil. Tanto que desde 2012 não tem um título fora do campeão europeu. O Corinthians ganhou lá em 2012 e depois nunca mais ninguém ganhou. E nos últimos anos tem sido muito mais comum você ficar fora da final, falando você campeão da Libertadores, ficar fora da final do que ganhar a final. Isso tem sido mais comum, é estatístico, é só olhar, né? Tem muito mais time eliminado na semifinal do que campeão. O campeão último foi em 2012, então eu acho que uma semifinal, como o Vampeta lembrou, não deve ser fácil. Claro que o Flamengo acho que seria favorito contra qualquer um desses adversários possíveis. É uma coisa que tem que ser reconhecida, sim. E Flamengo e Palmeiras, eles são, a gente fala bastante isso, são dominantes no Brasil, no continente, porque se estruturaram. Então hoje, Flamengo e Palmeiras, que ganharam as 4 últimas Libertadores, 2 cada um, são times melhores do que os campeões de Libertadores dos anos anteriores.
Hoje o campeão da Libertadores, que normalmente tem sido só esses dois, é uma coisa bem específica dos dois, eles são melhores que os campeões de 2018, 17, 16, 15. Hoje são times melhores, mais preparados para um jogo de um nível mais alto. O Flamengo mesmo fez uma boa final com o Liverpool, o Palmeiras fez uma boa final com o Chelsea, mas também o Palmeiras não passou do Tigres no outro ano. Então, o favorito é o Real Madrid. Acho que é um torneio que o campeão da Libertadores tem que ir lá para curtir, assim, sem esse peso, não, tem que ganhar. Não tem que ganhar, o favorito é o outro. Se der para ganhar, maravilhoso, mas vai lá para fazer o melhor possível e aproveitar a competição. O Pilhado já está de volta, mas também nós estamos voltando pela Rádio Jovem Pan para todo o Brasil, pela rede Jovem Pan News. Aí já vou devolver a palavra para o nosso Pilhado, falar sobre essas declarações do Zico, sobre o Mundial de Clubes, o Flamengo aí na expectativa. Vamos voltar agora para a Rádio Jovem Pan. Agora sim, estamos de volta pela rede Jovem Pan News com um bate-pronto para você pela Rádio Jovem Pan. E aí, Pilhado, te devolvendo a palavra sobre esse assunto, se você concorda ou não com o Zico e se o Flamengo chega mais forte se comparado aí com 2019. Pedro, eu acho que esse time do Flamengo não é mais forte que o de 2019, tá? Eu acho aquele time de 2019 mais forte, a forma como jogava, era mais regular, eram sempre grandes atuações, mas o Zico realmente lembra de um ponto que é muito importante, que é o Flamengo não chegando na final destruído, né? O Flamengo teve tempo para descansar, vai ter tempo para treinar. Então, é um Flamengo que pode chegar, pode não, vai chegar muito mais inteiro na decisão. A gente vai lembrar aqui que o Jorge Jesus, ele teve que tirar a Arrascaeta e Everton Ribeiro do jogo contra o Liverpool. Os dois muito cansados. Então, até o Flamengo ficou sem criação. Foi até questionada essa decisão do Jorge Jesus por ter tirado seus dois jogadores de criação do jogo. E hoje o time deve chegar bem mais inteiro. Eu acho que o Zico, por ser o grande ídolo da história do Flamengo, ele está certo sim em motivar o Flamengo, motivar o torcedor, dizer que o Flamengo não deve nada para o Real Madrid. Agora, pro Real Madrid, eu acho que o Flamengo deve sim. O Flamengo ainda está bem abaixo desses gigantes do futebol europeu, né? Se a gente falar Manchester City, Real Madrid, o próprio Liverpool, o Paris Saint-Germain, né, que a gente estava falando agora, com todos esses astros. Agora, eu também concordo com o Zico quando ele diz que Flamengo, Palmeiras e o próprio Atlético Mineiro, né, que ganhou ali a Copa do Brasil e o Brasileirão na temporada passada, não ficam devendo para grande parte dos times europeus. Aí eu concordo. Eu acho o time do Flamengo, o time do Palmeiras, o próprio Galo de 2021, eu acho esses times mais fortes que grande parte dos times europeus. Até por isso eu digo que eu acho que jogador que joga no Brasil, principalmente nesses times, eles merecem ser convocados para a seleção brasileira, porque eles jogam em grandes potências. Agora, Real Madrid, eu acho que ainda está bem acima, mas também concordo com o Vanderlei Nogueira, tá? Eu acho que o Flamengo não vai fazer feio, não. Como não fez contra o Liverpool. O Flamengo não fez feio contra o Liverpool. Perdeu na prorrogação, teve uma chance claríssima de empatar o jogo, que o Lincoln fez aquela tragédia de zunir a bola de frente para o gol e poderia ter até empatado a partida contra o Liverpool e levado para uma disputa por pênalti. Então, e é aquilo, tá? Eu faço questão de deixar isso claro desde que foi divulgado que o Mundial vai mudar de formato, 32 clubes, até 2025, os clubes brasileiros e sul-americanos, eles têm que aproveitar ao máximo possível o Mundial. Porque depois que tiverem 32 clubes, aí para mim vai se tornar impossível um time brasileiro se sagrar campeão, um time argentino, um time sul-americano, porque aí você não vai ter que vencer uma partida contra um gigante europeu. Você vai ter que vencer pelo menos uns 3 gigantes europeus em quartas de final, semifinal, final. Aí fica quase impossível, porque aí a diferença, né, da moeda, principalmente, fala muito alto. R$1 são quase 6 euros. Então não tem como você disputar quando você fala com relação à economia, relação financeira. Esses clubes vão estar muito à frente, muito acima dos clubes sul-americanos. Agora, num jogo, é possível. É um jogo. Claro, joga semifinal contra algum africano, algum asiático,
Mas, na minha opinião, os brasileiros hoje ricos estão bem acima desses outros clubes, na minha opinião. Acho, inclusive, que o Palmeiras era mais forte do que o Tigres quando perdeu para o Tigres. Como time, como elenco. Agora, o Zico tem que motivar mesmo. É o maior ídolo da história do clube. Como diz a torcida do Flamengo, é Deus, né, para a torcida do Flamengo. Então ele vai fazer a parte dele. Ele vai dizer, realmente agora, Real Madrid está muito à frente, sim, do Flamengo, mas não acho impossível um título mundial, como o Palmeiras também provou que no ano passado não era impossível. Quase levou para a disputa por pênaltis contra o Chelsea, e aí provavelmente as coisas poderiam ser diferentes. Então, tá certo, Zico, tem que motivar mesmo o Flamengo, mas o Real Madrid ainda está acima, bem acima do Flamengo, até pelo dinheiro que tem, pela moeda que tem, que é muito mais forte que o Real. Bora! Então é isso daí, nação. Deixe seu like aí nos comentários, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe a sua opinião nos comentários. Tá aí, o Flamengo está se preparando para o Mundial de Clubes. Já arrisca o placar aí, quem vence? Se o Flamengo chegar na final do Mundial, quem vence? Flamengo ou Real Madrid? Escreve nos comentários, deixa a sua opinião e a gente se vê no próximo vídeo.